Muito bem. Sabemos que uma das bases, um dos pilares da fé cristã, da nossa fé, é exatamente a ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o cristianismo seria como o budismo, como o islamismo, como tantas outras religiões que há por aí, sem esta certeza da nossa salvação e da nossa ressurreição. Nenhuma outra religião traz esta certeza como Cristo nos dá. Nenhuma outra pessoa morrendo em qualquer dessas religiões morre em paz, dizendo eu vou para o paraíso, eu estou seguro. Não, porque eles não têm esta segurança, não têm esta certeza, não têm. Se forem arguídos, se lhes perguntarem, nem mesmo Maomé, o substituto de Maomé, ou os parentes dele, tinham essa certeza, certeza de salvação, certeza de vida eterna. E o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus Criador, o único e verdadeiro Deus, Yahvé, o Deus que é o grande eu sou, é um Deus de amor, é um Deus de paz, é um Deus de perdão. E nós encontramos isto na palavra de Deus e nós vemos como Jesus veio nos revelar. Jesus veio trazer algo acima até mesmo do judaísmo. O judaísmo nos traz as sombras daquilo que Deus traria. Dentro do judaísmo ainda vamos encontrar as guerras, vamos encontrar ainda a vingança, mas nós vamos ver em Jesus, o Filho de Deus, que vai nos trazer a luz. Nós vamos encontrar em Jesus o verdadeiro Shalom, a verdadeira paz. Paz, paz com Deus, paz com os homens, paz consigo mesmo, paz que advém do perdão dos nossos pecados através do sangue puro derramado na cruz do Calvário, o sangue de Jesus, Yeshua de Nazaré, Jesus, o Cristo, Jesus, o Filho de Deus que se fez homem. Nós vamos ver aqui como a palavra de Deus nos atesta com testemunhas oculares a ressurreição de Jesus. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 20, e vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido as Escrituras, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Este é o relato da ressurreição do Senhor, no primeiro dia da semana. É interessante que a ressurreição de Jesus se deu no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. Porque no primeiro dia da semana, ou no dia imediato ao sábado, se comemorava a festa das primícias. E não foi por acaso que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, no dia imediato ao sábado. Porque Ele é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro homem a ressuscitar dentre os mortos e a trazer consigo, a trazer com seu poder a ressurreição para
todos os homens. Você sabia que todos irão ressuscitar? Adão vai ressuscitar. Hitler vai ressuscitar. Judas Iscariotes vai ressuscitar. Caim vai ressuscitar. Daniel, José, Isaías, Paulo, Pedro, João, todos irão ressuscitar. Ressuscitar por causa de Jesus. Daniel nos diz no seu último capítulo, no capítulo 12, uns ressuscitarão para o gozo e alegria eternos. A primeira ressurreição da qual faremos parte, a primeira ressurreição se dará no arrebatamento da igreja. Quando salvos por Cristo, em Cristo, quando salvos o povo de Deus, desde Adão até o dia que Jesus vier nos arrebatar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E então, os que estiverem vivos, no abrir e fechar de olhos, serão transformados, indo ao encontro do Senhor nas nuvens. Esta é a primeira ressurreição. A primeira. E a Bíblia nos diz, no livro de Apocalipse, bem-aventurados são aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição, os salvos. Mas não apenas os salvos ressuscitarão. No final do milênio, depois que Jesus vier, depois que houver a batalha do Armagedom, depois que forem julgados o anticristo e o falso profeta, forem lançados no lago de fogo, então, no milênio, depois do milênio, haverá a ressurreição de todos os homens, aqueles que não estão salvos. Ressuscitarão para o juízo final, diante do trono branco de Deus. Será muito terrível esse julgamento, porque é o julgamento dos que não foram salvos. Claro, as penas serão diferentes, julgadas segundo a justiça de Deus, mas todos condenados. Inclusive, Satanás e os seus demônios recebendo a sua justa condenação, a justiça de Deus sobre eles. E Jesus ressuscitou dentre os mortos. Somente Jesus, o seu túmulo está vazio. Os outros profetas, todos os outros que passaram pela terra, seus túmulos aí estão, com seus restos mortais guardados, ou suas cinzas, ou ali está o seu túmulo. Mas o túmulo de Jesus está aberto, porque ele ressuscitou. Diz aqui no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, ainda escuro. E diz aqui que ela e outra Maria foram pensando quem vai revolver a pedra, quem vai rolar a pedra. Não porque fosse tão difícil, porque dava para rolar a pedra, mesmo mulheres, mas é porque a pedra estava selada com o selo de Roma. Somente Roma poderia abrir aquele selo. Mas o anjo do Senhor veio com um terremoto, rompeu aquele selo, aqueles soldados ficaram em estado de choque diante da glória do Senhor, dos anjos do Senhor ali, a pedra foi revolvida, o túmulo estava aberto e qualquer um podia chegar e ver e atestar a ressurreição de Jesus. Entre as pessoas da época de Jesus, circulou uma grande mentira até o dia de hoje, que está escrita, registrada no Evangelho de Mateus, que foi escrito para os judeus. Mateus disse que os soldados foram até Pilatos, foram até Herodes, foram até as autoridades e disseram, olha, o corpo dele foi roubado, olha, o túmulo está aberto, está vazio, anjos apareceram, não sabemos do seu corpo. E os judeus deram grande soma de dinheiro aos soldados e disseram, falem que o corpo foi roubado. Se o corpo tivesse sido roubado, aqueles soldados iam pagar com a vida, como pagaram os soldados que guardavam Pedro na prisão. Mas eles não foram justiçados, porque houve um suborno para contar que Jesus não ressuscitou. Mas a ressurreição do Senhor é um fato. E Jesus foi visto ressurreto. Aqui nos diz que os discípulos correram ao túmulo e viram os lençóis, ali como um casulo, o formato do corpo do Senhor, oco, sem o corpo do Senhor, e creram.
Você crê? Então você pode orar comigo. Feche seus olhos, curve sua fronte e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eu creio em Ti. Creio, Jesus, que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, ressurreto, que ascendeu aos céus e assentou-se à direita da majestade de Deus. E um dia virá para nos levar. Um dia virá também para julgar os povos, os homens. Eu creio em Ti. Por isto, eu Te entrego a minha vida e o meu coração. Eu me entrego a Ti. Perdoa os meus pecados e entra na minha vida, Senhor. Eu quero experimentar esta vida gloriosa na Tua presença, viver nesta dimensão do sobrenatural da Tua ressurreição. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Senhor, que cada pessoa que nos assiste receba o toque do Teu Espírito Santo e seja curada, abençoada, liberta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te... Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.